Muito bem, vamos lá. Existe um novo perigo invadindo as igrejas. E a irmã Fé e Tulipas denuncia. Simbora. Existe um fenômeno muito preocupante e ao mesmo tempo muito triste acontecendo em vários círculos cristãos. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite. Um dia desses apareceu pra mim um vídeo no Instagram de um pastor fazendo um react a algum influenciador que não era cristão e que vive em aberta rebeldia contra Deus, vive em pecado e se orgulha disso. Mas o que me assustou foi ver que a reação desse pastor não tratou do pecado. E o que ele fez foi questionar o que eu faria se essa pessoa aparecesse na minha igreja. E aquilo dele deu um clique na minha mente. Ele estava tão travado pelo medo de desagradar alguém que nem sequer conseguiu amar aquela pessoa ao ponto de confrontar o pecado dela. E isso me fez lembrar do que John West chama de... Cara, assim, ó, pra você que nunca viu um corte da irmã Fé e Tulipas, a gente brinca aqui que em pouco tempo ela já puxa alguma figura de autoridade americana. É sempre um americano, é sempre um John Bible Holy Christ Church. É sempre alguma coisa. É gringo detectado. O cristianismo de síndrome de Estocolmo. Como e assim? Por isso, nesse vídeo, vamos explorar o que é esse tipo de cristianismo, como ele tem se mostrado nas igrejas hoje e o que cristãos bíblicos podem fazer para serem fiéis a Cristo nesse contexto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Síndrome de Estocolmo. Este é um conceito secular que se refere a um suposto fenômeno em que a vítima se identifica e simpatiza com o criminoso. E esse Ó o comentário. Mas vocês já repararam que é sempre um homem branco de terno? É verdade, né? nome foi criado por causa de um assalto a um banco em agosto de 1973, em Estocolmo, na Suécia. Um presidiário fugido... Olha como... O Wild West Church. Caraca, essa me pegou. Essa me pegou! Entrou armado em um banco e manteve refém 4 funcionários por 131 horas. Mas algo estranho aconteceu. Os reféns começaram a simpatizar com o criminoso e ver os policiais como os inimigos. E nos relatos, os reféns expressavam gratidão ao criminoso, achando que ele era até mesmo bondoso por ter atirado somente na perna de um deles. E a partir daí, esse termo começou a ser usado para descrever situações em que os reféns se identificam com o captor. E agora, o ponto desse vídeo não é falar sobre essa questão em si, mas a minha intenção é mostrar como que existe um tipo de cristianismo que se assimila muito com isso. Mas toda essa questão surge de uma pergunta prévia, que é: qual? E se o colapso cultural de hoje não for causado apenas por militantes seculares, mas também por cristãos que se alinham com esses secularistas? Como West mostra, os cristãos de hoje estão vivendo em um cativeiro cultural. Em outras palavras, nós estamos imersos em uma cultura hostil ao cristianismo genuíno, seja nas casas, nas escolas, na faculdade e até no ambiente de trabalho. Mas ele também mostra que isso é especialmente verdadeiro para pastores, professores, jornalistas, políticos que, depois de passarem anos em uma cultura elitizada que rejeita o cristianismo bíblico, eles começam a se identificar mais com aqueles que odeiam o cristianismo do que com os outros cristãos. Então, ao invés de resistirem à cultura... Então esse é, eu diria que é o famoso jogo virou? Cultura hostil, alguns começam a se identificar com ela, abraçando os valores e as ideias seculares que contradizem a fé cristã, bíblica e histórica. West mostra que isso não é apenas uma aceitação passiva, mas é uma identificação ativa com as elites seculares e esquerdistas, muitas vezes Tinha que ser esquerdista, né? Esses esquerdistas que estão aí no poder, né? motivado pelo desejo de aceitação, prestígio acadêmico e relevância cultural. E ele questiona: por que tantos cristãos em posições de liderança e influência falham em manter uma visão bíblica histórica e defender outros cristãos diante de perseguição? Que perseguição? Além do medo e do silêncio para a autopreservação, eles se juntam àqueles que hostilizam o cristianismo ao mesmo tempo que culpam os próprios cristãos pela hostilidade. E existem algumas formas em que esse cristianismo de síndrome de Estocolmo se mostra.
E a primeira é quando começam a menosprezar a autoridade bíblica. Alguns pastores hoje menosprezam a autoridade bíblica quando dizem que o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é diferente. Mas tem algum pastor que diz isso? Porque eu não conheço, não. Muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, esse é o grande calcanhar de Aquiles de muito religioso. Quando você é confrontado com a realidade de que, olha só, o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento são o mesmo Deus, ó. Aquele Deus lá que mandou, né, matar os primogênitos do faraó. Você tá ligado? Isso não é um impacto com você? Para afirmar que o Antigo Testamento seria obsoleto. Ou ainda se entregam à mentalidade anticristã de negar a confiabilidade, inerrância e infalibilidade da palavra de Deus. E isso inclui a autoridade bíblica em tópicos culturais como casamento, vida e raça. E raça? Mas ao mesmo tempo em que eles negam a autoridade bíblica, outra coisa vem como um sintoma colateral. Eles começam a entregar toda a autoridade de todas as esferas aos especialistas seculares. E é o que West chama de a seita da expertise secular. Isso é tão perigoso porque, além de negar a autoridade bíblica, também nega a forma de transformação e esperança para um mundo perdido. Por exemplo, é fato de que a palavra de Deus transforma e transformou o mundo. E foi debaixo daquilo que Francis Schaeffer chama de o consenso cristão que os maiores... O Francis Schaeffer aqui, gente, pra você que não sabe aqui, ó. Pra você que tá em dúvida, só se você tiver em dúvida. Ele é um teólogo o quê? É um teólogo o quê, chat? Americano. Pra quem tiver em dúvida. Os avanços e os melhores momentos do Ocidente aconteceram. E Francis Schaeffer mostra que foi a partir da Reforma Protestante, quando a palavra de Deus pôde ser espalhada a todos os cantos da terra, que assim as pessoas começaram a entender que o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o seu Filho e é Deus, e a palavra de Deus é inerrante e é autoritativa. Então, autoritativa, tá inventando palavras, hein? Quando isso era o consenso em todo o Ocidente, grandes avanços e ótimos momentos culturais estavam acontecendo. Mas o consenso foi quebrado a partir do momento em que começou a questionar a autoridade bíblica, e isso degringolou em todo o caos que nós vemos hoje. Por isso que menosprezar a autoridade da Bíblia é entregar o mundo ao caos e à loucura. Olha o inferno, olha a doideira. Mas na verdade eu acho que é parte do engano, tá? Vamos lá, vamos lembrar que durante muito, muito tempo, principalmente nesse século aqui, no final desse século XX, né? Esses líderes, homens brancos, em geral de países como os Estados Unidos ou europeus, eles tinham a autoridade que lhes era conferida pelo racismo e capitalismo. Então eles tinham autoridade porque eles tinham acesso aos altares, púlpitos, rádio e televisão. Então, eles tinham autoridade que não era questionável. Não tinha esse acesso ao diferente, tá? Hoje, com a internet, por assim dizer, a gente tem a chance de confrontar essas ideias. Porque antes, inclusive, a gente sabe muito bem, quem confrontava essas ideias muitas vezes ia de arrasta pra cima, se é que você me entende. Então, não é que o mundo ficou pior. O mundo sempre foi pior e a própria Bíblia diz isso. A Bíblia cita em Gênesis que um homem mata outro porque o outro pisou no pé dele. Isso é antes da Torre de Babel, tá? Então, assim, o mundo sempre foi cruel, de certo modo. Na verdade, ele até foi mais cruel, historicamente falando. A Idade Média aí que não nega, não é à toa que existe essa piada no filme do Todo-Poderoso lá, né, com Jim Carrey. Então não é uma novidade que o mundo tá ruim, muito pelo contrário. O que a gente tem hoje é a possibilidade de questionar essas ideias, de questionar muito dos ensinamentos que muito líder religioso, inclusive, ensinou errado. Por quê? Porque lhe era conveniente, em muitos casos. E como West pontua, ao degradar a Bíblia de sua autoridade e verdade, cristãos com síndrome de Estocolmo impedem o poder de transformar nossas vidas. Mas olha, eu até diria que é o contrário, tá? O que a gente tem hoje é as igrejas cada vez mais entregue ao Deus desse mundo. Que Deus é esse? Dinheiro, tá? E aí, o que eles chamam de transformação, muitas vezes é só a capacidade de uma igreja ficar mais rica. Então, olha só, o que é a transformação dita? É que aquela igreja ficou ainda mais rica e agora tá na televisão, o pastor tá andando de Gucci, ou coisa do tipo. Então, é isso que estão denominando transformação. E não aquilo que o próprio Jesus falava de transformação. Desde caráter, né, a ponto de uma mudança de vida, mas principalmente de milagres, que pouco se é falado. O que se fala muito é sobre a mudança econômica, né? Mas também outra forma em que esse cristianismo de síndrome de Estocolmo se apresenta é quando passa a ignorar questões de casamento e gênero. E não é surpresa pra ninguém que manter uma posição bíblica nestes tópicos hoje exige coragem. Mas o problema surge não apenas quando os líderes... Não é que existe... Eu não acho que existe coragem, não, cara. Muito pelo contrário. Isso é uma ideia comum. Não... Onde tá a coragem de falar que, olha, casamento é casamento? Coragem que tá aí. Quem você desagrada? Isso é um pensamento comum, tá? Na maioria da população brasileira, tem nada de desagradar aí. Líderes cristãos abandonam o conceito bíblico em troca de ideologias progressistas. Esse é como se fosse
o fim da linha. Mas o que acontece? Eu discordo. Inclusive, no Brasil ainda mais, gente, presta atenção. Qualquer igreja que se posicione pra defender qualquer coisa que não seja conservadora, essa igreja só ganha pedra. Gente, fazer uma igreja conservadora e falar que é conservador dá lucro, inclusive, pô. Então, assim, que igreja é essa sendo contrária a isso? Eu não tô vendo, gente. Desculpa. Me fala uma igreja que diz assim, ó, eu sou contrária a isso aqui, e essa igreja de fato cresce. Cresce, se torna relevante igual às outras. Não. Acontece lá no início que afeta não somente esse líder, quanto a sua congregação e as pessoas que o observam. Tudo começa quando líderes, mesmo que creiam na visão bíblica, evitam falar ao máximo sobre o tópico por medo e temor de homens. Olha, eu acho que a igreja hoje em dia, as igrejas, elas evitam ao máximo falar sobre vários outros tópicos por um motivo muito simples, porque elas estão interessadas em um tópico específico, que é o tópico da grana. Não é à toa que todas as igrejas fazem campanhas do tipo, parem de sofrer, né? Amanhã é o pé da cruz, entre todas as outras que fala, você vai alcançar o seu milagre. E num país pobre como o nosso, o milagre geralmente são duas coisas, ou econômico ou de doença. Então elas vão sempre ficar nessa, mas tanto doença quanto o milagre financeiro, pelo menos as igrejas que eu vejo aí, neopentecostais, elas trazem a pessoa por um único filtro, que é o filtro do sacrifício, o sacrifício econômico. Então é por isso que elas não falam de outras coisas, porque elas não se interessam por outras coisas, tá? Porque essas outras coisas não vão dar no que importa. E muitos evitam falar sobre isso, se calando até mesmo nas passagens claras da Bíblia, ou outros ainda adotam um discurso ambíguo. E infelizmente esse foi o caso de um pastor notável de Nova York que, além de culpar os cristãos pela perseguição que sofriam nessas questões, continuamente evitava o assunto e nos momentos que ele era questionado de uma forma muito direta, ele dava respostas evasivas, escorregadias e ambíguas. Mas o que é ainda mais triste é pensar que Mas sabe o que eu acho que falta também? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Já falei aqui, eu acho que falta humildade muitas vezes em certos líderes cristãos. Porque assim, gente, a grande verdade, eu falo da minha experiência como evangélico e tal, e eu digo, volto a dizer pra vocês, quando eu fui crente, eu fui muito, muito crente, é que nós não temos resposta pra tudo, cara. E quando eu digo que a gente não tem resposta pra tudo, é que tem respostas que nós não temos sentimento sobre ela. Então eu digo, repito, eu sou incapaz de saber a dor de um alcoólatra em não beber, porque eu não me interesso por álcool nem um pingo, pô. Se você me sentar na mesa de um bar aqui com garrafas de bebida, o que quer que seja, eu vou olhar e vou dizer, gente, isso não me interessa. Agora, então, eu não sei o que é sentir atração pelo álcool. Porque tem gente que tem, tá ligado? Tem gente que fala, uma bebidinha. Eu não sei o que é. Então, esses assuntos espinhosos, como ela tá dizendo, que aí a gente vai entrar na questão de gênero, eu não sei. Por quê? Eu não me interesso por outros homens. Então, eu não sei nem te falar com verdade sobre isso. Porque a Bíblia fala um negócio aqui. Mas todo mundo que estudou um pouco mais a Bíblia sabe que aqueles versículos foram traduzidos de uma certa maneira por interesses. Que existem tradutores que questionam aquela tradução. E aí, como é que faz? Como é que você lida com essa questão? Você é cristão. Então, eu acho que falta muitas vezes humildade do cristão de falar assim, eu não entendo. Como o próprio Daniel, que todo mundo puxa o saco, né? Daniel na Cova dos Leões, ele quando teve visões sobre o futuro que ele não entendia, ele foi lá diante de Deus e falou assim, não consigo ler nada, não entendo, esperava uma resposta divina. Só que o cristão muitas vezes não faz isso. Ele tem isso aqui que eu não entendo, ele, como é que eles falam? Como é que o cristão fala? Isso é mistério de Jeová. Você sabe que você faz isso. Esse tipo de posição vindo de líderes que são admirados por muitas pessoas colocam em risco também os jovens que estão sendo bombardeados nas escolas, nas universidades, em qualquer sala de aula. E sem contar que isso abre espaço para a contínua doutrinação da nova geração. O verdadeiro amor cristão deve levar líderes e pessoas que estão em posições de influência a serem corajosos para proteger os jovens e as crianças vulneráveis que estão recebendo todas essas ideologias todos os dias, na rede social, nas escolas, na mídia. Então é por isso. Cara, isso nem faz sentido, né? Porque aí você vê a história de Jesus, né? Às vezes, Jesus chegava pros seus discípulos e falava assim, aí galera, o que é que estão falando de mim aí? Aí os caras falavam, Jesus, estão falando que você é um cara legal. Outros estão falando que você é um golpista do Tinder. Outros estão falando que você é gente boa. E Jesus só falava assim, que maneiro. Aí ele depois perguntava, mas vocês, meus discípulos, vocês acham que eu sou o quê? Tipo assim, cara, Jesus não tinha uma preocupação de, olha, eu não quero que vocês pensem outras coisas. A preocupação dele era, eu quero que vocês criem uma percepção a meu respeito. Então, esse medo que cristão muitas vezes tem de, olha, estão doutrinando nossas crianças, é porque, na verdade, muitas vezes isso só revela um medo que eles têm de perguntar para suas próprias crianças, filhos, qual a percepção que elas têm sobre a religião, sobre a igreja, sobre o mundo. Que é muito mais fácil falar assim, não pense isso, do que falar assim, o que você acha disso? Que eu realmente acredito que esse cristianismo de síndrome de Estocolmo, no fim das contas, é muito egoísta. Porque ele pensa apenas em si mesmo, mas não pensa na próxima geração. Naqueles que estão admirando e que vão se espelhar nele. As novas gerações, hoje,
estão sendo bombardeadas de várias formas, de formas que são muito dolorosas. Eu acho que o grande problema de geração em geração sempre foi e sempre será um só, Chat, que é, em geral, uma geração não se preocupa com a próxima, muito pelo contrário, ela trabalha pra dizer assim, a minha foi melhor. Ela não trabalha na perspectiva de que a próxima geração será melhor que ela. Isso é do ser humano. Dolorosas de verem vários jovens, várias crianças sofrem nas universidades, nas escolas, porque estão sendo bombardeados com tudo isso. Então, a solução e a coisa mais amorosa que líderes hoje podem fazer é não se calar. É como se fosse uma questão que não depende apenas deles, mas por amor a outras pessoas, ser corajoso. A coragem não é uma coisa que acaba em nós. Porque, por exemplo, quando o exército de um país vai à guerra para proteger o seu povo, eles não estão fazendo esse ato... Peraí. Que país é esse aí, moça? Peraí que... Caraca, bicho. Que país é esse? Que país é esse? A coragem não é uma coisa que acaba em nós. Porque, por exemplo, quando o exército de um país vai à guerra para proteger o seu povo, eles não estão fazendo esse ato heróico somente por si mesmos, não estão tendo coragem só por si mesmos. Eles estão fazendo isso para proteger as suas esposas, suas famílias. Exatamente. Eles estão fazendo isso pra proteger mesmo. Estão jogando drone na Arábia Saudita, pensando, protegendo essa família mesmo. E não por causa de petróleo. Suas mães, seja quem for, que estiver ficado em casa, aquelas pessoas, aqueles soldados estão lutando, estão sendo corajosos para proteger aqueles... Não, tô sendo corajoso. Só não tô te falando que o serviço militar é obrigatório, que você é convocado. Ninguém pergunta se tu quer ir, mas tudo bem. Que vem depois. Então, da mesma forma, pastores e líderes hoje e nessas questões precisam ser corajosos não somente por si, porque sim, é um dever bíblico ter coragem, mas também pensando naqueles que vêm depois, aquelas pessoas que estão observando e aquelas pessoas que precisam desses atos corajosos. Então, esse cristianismo de síndrome de Estocolmo é muito triste de ver. E eu não quero me adiantar porque a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas como membros de igrejas, nós também temos o dever de incentivarmos os nossos pastores a serem corajosos nesse ponto. E essa coragem vai ser o que vai ajudar a próxima geração que está sofrendo na mão do progressismo. Mas um dos exemplos mais tristes e mais claros desse cristianismo de síndrome de Estocolmo é um caso de um cientista cristão americano chamado Francis Collins, que fundou uma associação para propagar o evolucionismo em círculos cristãos. Mas durante a sua carreira, ele incentivou e debaixo da sua liderança foi financiado várias coisas que são completamente opostas à moralidade e à teologia cristã. Então, por exemplo, debaixo da sua liderança, órgãos estatais nos Estados Unidos investiram milhões em angariar partes de bebês abortados para fins de pesquisa. O quê? Caraca, como é... Acorda! Caraca, como é que é? E esse cientista era ninguém mais, ninguém menos que João Pepsi! Até mesmo financiando cirurgias que basicamente mutilam até mesmo menores de idade. Tudo isso em nome de ideologias seculares. Então, no momento Olá pra você. em que esse cristianismo de síndrome de Estocolmo entra nas igrejas, existem pelo menos 3 consequências muito, muito graves. A primeira é que enfraquece a autoridade bíblica. Então, muitos líderes param de se fundamentar na verdade eterna e começam a se alinhar com a cultura moderna, que, aliás, está em constante mudança e contradição. E depois acontece a perda da... A cultura moderna que está em constante mudança e contradição. Literalmente, era só olhar para o que é o Novo e o Velho Testamento, né? Literalmente, é só olhar para isso. A distinção cristã. Quando igrejas adotam práticas e ensinamentos iguais ao mundo, eles não pregam o evangelho com medo de desagradar o mundo. Os cachorros estão latindo no fundo. E por fim, acontece um declínio cultural. Então, ao invés da igreja ser uma força contracultural em prol da verdade pelo bem comum, ela fica enfraquecida, perdendo até mesmo a sua capacidade de falar profeticamente a cultura atual. Por exemplo, voltando ao exemplo que eu dei logo no início do vídeo sobre o pastor que não confrontou o pecado, mas simplesmente colocou a culpa em si e, consequentemente, em outros cristãos. Fazendo isso com uma atitude de não confrontar o pecado, mas somente questionando o que eu faria para acolher essas pessoas na minha igreja. Além disso, ser uma falsa humildade não é verdadeiramente amoroso.
Porque isso é antagônico ao que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, quando pecadores vinham a ele dizia algo central. Ele dizia, vá e não peques mais. E isso... Mas aí, irmã Fetulipas, você falou tudo. Quando o pecador vinha a ele. Não é o que esse pastor que você tá falando, esse suposto pastor, não é o que aconteceu. Ele literalmente viu um vídeo da internet, pelo que você tá falando, né? Viu um vídeo da internet e fez um react, tá ligado? Então, assim, ele não foi procurado, tá ligado? Pelo contrário. O que o Senhor Jesus dizia era essencial porque dava a esperança de transformação. Pessoas entendiam que E aí, inclusive, se você olhar, por exemplo, de Jesus, houveram sim pessoas que procuraram Jesus, mas também houveram pessoas que o próprio Jesus passou e falou assim, você quer enxergar de novo? E aí a pessoa, o quê? Ele quer voltar a enxergar? A pessoa quer ali, pô, chega cá, deixa eu cuspir no seu olho. Mas Jesus apresentava uma solução, tá? Quando ele encontrava alguém e que ele falava assim, quer uma mudança de vida? Ele causava uma mudança, tipo assim, ele causava uma mudança na vida daquela pessoa, aí depois ele falava, não fala que foi eu não, fica suave na nave, tamo junto, no sigilo. Curioso, né? uma vez que elas fossem a Cristo, elas teriam a esperança de não se entregarem ao pecado. Existe um escape do pecado. Não estamos presos ao pecado. Então, no momento que nós, como crentes, ou faça que nem o Onyx Lorenzoni, faça uma tatuagem pra te lembrar de nunca mais roubar, proclamamos as pessoas, apontando o pecado delas e levando elas para Cristo, nós estamos verdadeiramente amando. Não é amoroso a gente tentar fazer vista grossa ao pecado, porque o verdadeiro evangelho oferece autoridade estável. Não é valor. Peraí, com a frase não é amoroso? Vamos lá. Nós estamos verdadeiramente amando. A frase? Não é amoroso a Não é gente amoroso. tentar fazer vista grossa ao pecado. Não é amoroso fazer vista grossa pro pecado. Aí corta pra Jesus, diante de uma mulher sendo apedrejada e falando assim, e aí Jesus, nós taca a pedra? Ele, bom, quem não tiver pecado, pode descer-lhe a pedrada, né? Porque o verdadeiro evangelho oferece autoridade estável e firme, que é a palavra de Deus, a nossa rocha. Quando nós estamos firmados nela, nós não vamos ser abalados pelos ventos de mudança cultural. É claro que vão, cara. Todos os grandes líderes cristãos não foram só abalados, eles foram crucificados de ponta cabeça, serrados ao meio, coisa do tipo. Isso não faz nem sentido. Porque a fé cristã, desde o início, é diferente do mundo. Isso é muito bom porque nos lembra de que nós somos comprados por alto preço. Então, ser diferente não é motivo de vergonha, mas sim de gratidão. E essa diferença e gratidão deve nos levar a proclamar. Mas pra você que tá vendo esse corte, você tem que ter cuidado, tá? Porque muitas vezes estão dizendo assim, você tá achando que você está sendo só diferente. Muitas vezes você tá sendo só igual a todo mundo, só que chato, tá ligado? Tá sendo chato, você tá sendo preconceituoso, você tá sendo, um calo no sapato de alguém, sob a desculpa de que estou sendo cristão. E muitas vezes não é, você tá sendo só chato. Não é ser diferente, não, tá? Corajosamente as boas novas. A beleza do evangelho e a transformação verdadeira acontecem quando nós amamos as pessoas ao ponto de confrontar o pecado delas e apontá-las a Cristo. Nós não estaremos testemunhando ao mundo perdido se nós frequentemente abrirmos mão da mensagem bíblica em troca da aprovação da elite esquerdista. Cara, eu truco isso aqui, gente. Eu digo pra vocês, na minha experiência como cristão, se você for, como Jesus ensinou, amoroso com as pessoas, tá ligado? E se você tiver um relacionamento com Deus, fala, cara, as pessoas vão procurar você. As pessoas, quando estiverem numa situação até difícil, assim, sabe, de dúvida e coisa de fé, as pessoas vão procurar você, porque elas vão ver em você alguém com que elas podem conversar, com que elas podem falar, tá ligado? Você, se é essa pessoa que tá, olha só, eu sou a avó, eu sou Arauto, você tá ferrado, irmão. Seu exemplo pode ser outro, e não Jesus. Porque, infelizmente, na igreja você tem muito isso, né? Gente que é viciada, não, porque olha como foi Davi, olha como foi João Batista, olha como foi todo mundo. Menos aquele pra quem elas têm que olhar de fato, que é pra Jesus, tá? Porque foi ele que disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para evitar cair no cristianismo de síndrome de Estocolmo, nós precisamos ter o nosso fundamento solidificado na palavra de Deus. Isso implica cultivar discernimento quando nós ouvimos mensagens, seja na vida real, na internet, e compararmos tudo com a Bíblia. Líderes que assimilam todas as posições e ideias da cultura secular já estão travados pelo medo ou pelo desejo de prestígio. Então, você, sendo membro de uma igreja bíblica, ore, incentive e valorize os seus pastores. Eles estão sendo constantemente bombardeados por pressões da cultura. Então, ore por eles. Ore para que eles permaneçam firmes na palavra. Ore para que Deus os Coitado do pastor. preserve. Cara, olha, gente, desculpa, eu tô engraçado, né? Olha só, o cara, vamos pensar aqui nesse líder que a gente vê de igreja grande, né? O cara líder na igreja grande, ou seja, tá faturando muito bem. Coitadinho dele, ore por ele. Coitado dele mesmo. Fiéis. E também, tenha comunhão com outros cristãos bíblicos.
Não tenha medo de entrar em assuntos culturais que hoje são tidos como politicamente incorretos. Nós estamos aqui fazendo isso. Mas tem um grupo de cristãos firmes que vocês juntos vão estar apoiando um ao outro na resistência às pressões culturais. Ei, esse grupo de cristão, o nome desse grupo é Raposo Não Pegue. Chat, esse seria um nome brilhante. Não é? Seria brilhante? Nosso grupo de cristãos. O nome do grupo, Raposo Não Pegue. Aí vocês contam assim, gente, hoje eu queria confessar aqui no grupo que eu tô de olho numa casada. Tô de olho numa casada. Aí todo mundo responde, Raposo, não pegue, Raposo. Ai, que absurdo. Seja fiel aonde Deus te colocar. Não ceda às pressões culturais, não queira negar a autoridade da Bíblia para se assimilar às ideologias Tire a mão, Raposo. seculares. Seja onde for que você estiver. Tira essa mão daí. Tira essa mão daí. Essa mão é muito ordinária. Como é que é? Essa mão é muito arriscada. A ordinária tá danada querendo se divertir. Não pode ver perna bonita. Quer pegar. Caramba. Eu sei das músicas, amor. Haja e engaje como um cristão. E viva os valores bíblicos e princípios cristãos. Não só pensando em você, mas também faça isso por amor àqueles que vêm depois de você. Para que eles encontrem passos fiéis a Cristo, que eles possam seguir. E se você quiser entender sobre como você pode cultivar esse discernimento de saber se um autor vale a pena ler ou não, se esse autor é woke ou não, clica nesse vídeo aqui, porque você vai gostar muito nele. A gente vai de uma forma aprofundada em alguns temas muito importantes. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, então não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. E com a graça de Deus, nos vemos na semana que vem. Olha aí, parado, hein? Aí, mais uma das Irmãs Fé Tulipas pra desenterrar aqui o nosso... Falar nisso, eu vi recentemente um corte da Sheila Mello falando que ela teve um pequeno affair com o jacaré e ninguém sabia, cara. Aí, olha aí, que doideira. Tá aí, se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigado. É porque a música do Tira Essa Mão daí é do Tchan.